pessoal, tudo bem, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, saudade de falar com vocês aqui no vídeo, né? Embora eu tenha matado um pouquinho a saudade no dia da carreata, que foi super legal, né? Que eu vi alguns alunos, né? A professora ficou muito feliz com, né, com todos que puderam participar, tá bom? Se você não pôde participar, não fica triste, né? De repente pode ter uma outra oportunidade aí pra você, tá bom? Mas assim, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, né? A primeira aula do mês de, quem sabe? Mês de agosto, pessoal. Nós já estamos no mês de agosto, né? Esse mês já se iniciou para nós. Se Deus quiser, será um mês muito abençoado. Será um mês, né, que coisas boas virão, que boas notícias virão, e a gente fica na expectativa, não é mesmo? E com muita animação, hein, galera? Muita animação. Não vamos perder a alegria, não vamos perder a esperança, porque nós precisamos continuar firme, tá bom? Nos nossos estudos, seguir, tá bom, pessoal? Vamos seguir, tá? Com alegria, com um sorriso no rosto, com vontade, tá bom, pessoal? Muita vontade, né? E eu também desde já quero agradecer a todos que fizeram, tá? O questionário, né, de português que a professora mandou, o questionário de matemática, né, que foi super importante para a professora ver quais são as maiores dúvidas, né? O que ainda não ficou tão claro, quais os assuntos que ainda a gente precisa retomar, né? Que a professora vai retomar com muito carinho para vocês, vai preparar outras atividades para que vocês possam, né, conseguir realizar, tá bom? Consigam entender, tá bom? Para ninguém ficar na mão, ninguém fica para trás, tá bom, pessoal? Então eu quero agradecer a todos vocês que fizeram, belezinha, tá bom? Não tem aquela avaliação, esse tirou 10, esse tirou 5, esse tirou... Não tem isso, tá? A professora está avaliando em conjunto, no coletivo, como que vocês estão, como que tá essa, né, essa aprendizagem, qual é a maior dúvida, o que gerou dúvida, né? Então, através do questionário, eu consigo ver, tá bom? Chega tudo para mim lá no meu computador e através de um gráfico, sabe aqueles gráficos coloridos, bonitos, eu consigo ver. Na questão 1 de português, quantos acertaram, a maioria, ou não houve tantos acertos, eu consigo ver certinho para poder focar naquele conteúdo que teve mais dúvida, tá bom? Quero também já agradecer a todos que fizeram a produção de texto, né? Que a professora propôs aquela atividade da fábula, lembra? Da cigarra e da formiga, né? Que primeiro eu mostrei para vocês o texto, mandei vídeo sobre essa fábula para que vocês visualizassem e entendessem, né, essa história. Expliquei direitinho naquele último vídeo o que é uma fábula, né? Que tem a historinha, que os personagens geralmente são animais que conversam, né? Os animais se falam e eles imitam atitudes, né, dos seres humanos, né? E que sempre tem toda uma historinha que no final, né, ocorre uma situação ali que no final vai ter a moral da história, que é o quê? Qual aprendizado foi tirado daquela história? O que deu para aprender? Qual atitude que não é bacana, né, que a gente faça? Qual atitude que realmente vale a pena? Então as fábulas trazem isso para nós, né? É um tipo de gênero bem interessante que vocês agora conheceram um pouquinho, ainda vão se aprofundar muito mais no terceiro ano, no quarto ano, então vai ter muito, né? Que daí vocês já conseguem interpretar bem melhor essa questão da moral da história. Mas, como vocês estão no segundo, vocês têm que conhecer de tudo um pouco, né? Por isso que eu sempre falo, gêneros textuais são super importantes, né? São textos que comunicam, né? A gente já trabalhou a receita, lembra que tem as instruções, né? Nós já trabalhamos bilhete, né? Que também é uma forma de comunicar, né? O que é um bilhete? Convite, né? O que é o convite? Qual é a estrutura do convite? Como que organiza direitinho? E vocês observam que cada texto, né, traz essa organização, não é verdade? Então,
E isso tá ficando um pouco claro na mente de vocês, né? Segundo ano a gente vai entrando devagarzinho, mas vocês que já são espertos já observam muito bem, né? As características. Você olha um textinho, bateu o olho naquele texto, isso é um convite. Nossa, como que você sabe? Porque aqui, ó, tá convidando, tá escrevendo, né? Faz lá uma saudação, coloca o horário, coloca o endereço, né? Explica o que está acontecendo. Você já sabe, você já sabe. Agora, se é um bilhete, você também já sabe. Tem lá uma saudação inicial, tem o assunto, tem uma despedida, né? E tem uma assinatura. Então você já tá ligado, você sabe que isso é um bilhete, tá bom? E cada vez a receita tem os ingredientes e depois o modo de fazer. Você também já sabe. Você bate o olho e aquilo te traz na sua lembrança. E agora quando você vê uma fábula, você vê ali os animais conversando, tal, uma situação, você já vai ficar ligado. Isso provavelmente, porque quando tem animais nem sempre é fábula, mas provavelmente se trata de uma fábula. Minha professora já explicou isso. Muito bem, parabéns para você que tá ligado. Fique esperto que hoje nós vamos aprender muito mais. Muito mais. O caderno 6 vem chegando, pessoal. Vou começar com ele hoje, tá? Se você ainda não tá com o caderno 6, não pegou, não deu para pegar na escola, calma. Não se desespere. Não se desespere. Sabe por quê? Porque ainda tem tempo. Mas presta atenção nessa aula de hoje, porque eu já vou começar a esquentar. Sabe o que é esquentar? Dar aquela esquentadinha para explicar para você do que vai falar, que assunto que nós vamos estudar no comecinho agora do caderno 6, tá? Se você não estiver com ele em mãos, calma, não se desespere, muita calma nessa hora, porque você pelo menos já vai ficar ligado no assunto, tá? E para começar essa aula de hoje, eu quero que vocês vejam aqui nas minhas mãos, né? Antes de eu, né, falar tudo que eu tenho que falar, vamos começar a imaginar do que será que a professora vai falar hoje, hein? Olha aqui na minha mão, pessoal. Tá de costas, tá? Tá descosta, de costa, não é descosta não, tá? Está de costas para vocês, os personagens, né? E nós vamos começar com um assunto no caderno 6, que é um assunto que vocês na educação infantil ou no ano passado já ouviram muitas histórias sobre isso, tá? Isso não é algo que novo para vocês, vamos dizer assim. Isso não é novo, tá? Vocês já ouviram muito, já conhecem vários desses que eu não quero falar a palavra agora, tá? Só que assim, a partir de agora, no segundo ano, presta atenção, aluno, meu aluno, segundo ano, presta atenção. Acorda aí, rapaz, você que tá dormindo, você menina que tá dormindo aí, presta atenção. No segundo ano, você agora, além de conhecer essas histórias, você precisa se atentar. O que é se atentar? Ficar ligado, ficar atento, né? Em pensar quem são os personagens dessa história, né? Essa história, né? O que acontece com esses personagens, né? Geralmente nesse gênero que nós vamos trabalhar agora, né? Em que tempo passam essas histórias, né? Em que cenário passam essas histórias? Começa a observar a estrutura dessas histórias. Geralmente elas começam com: era uma vez, numa bela tarde, num belo dia, né? Isso geralmente é o início, né? E o cenário desses, né? Que eu não vou falar a palavra agora, você vai pensando aí. Vai pensando no que a professora tá falando para ver se você descobre.
Não é sobre essa história em particular, não. É sobre o universo dessas histórias que eu estou falando com vocês. Em que cenário eles acontecem, essas histórias? Geralmente são em reinos, castelos, bosques, florestas. É isso mesmo. E quais são geralmente os personagens que acontecem, né? Como que eles são? Geralmente são reis, rainhas, príncipes, princesas, camponeses, bruxas, madrastas, né? E qual é o vocabulário que se usa nessas histórias, né? Como é a fala dessas histórias? É como a gente conversa hoje? Não, não é não. Geralmente é uma norma mais culta, tempos verbais, né, de uso de palavras antigas, né, não que se usa agora. Poxa, professora, mas para de enrolar. Do que você tá falando, professora? Explica pra gente aí do que você tá, né? Nossa, a professora tá... Eu estou falando para vocês, vou mostrar agora uma folha para que vocês leiam, tá bom? Eu estou falando dos contos de fada. Ah, será que você acertou? Ou você ficou falando aí, Chapeuzinho Vermelho, a história do Chapeuzinho Vermelho, só porque viu os personagens na minha mão? Ah, te peguei. Pegadinha da professora, tá? É, presta atenção. Eu estou falando que no caderno 6 nós vamos iniciar com os contos de fada. E o que são esses contos de fada? Vamos lá, Leca Pro? O conto de fada é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. O que é fictícia, pessoal? É uma história que não é algo real, que aconteceu. É algo que foi inventado, tá? Mas o conto de fada, ele sempre traz essa magia. Tudo isso que eu falei, as características que eu fui falando com vocês, né? Era uma vez, em um certo lugar, um certo dia, né? E sempre ele tem um cenário, não é verdade? Ele não tem um cenário? Que são reinos, castelos, bosques, florestas, né? Tem os personagens, né? Que geralmente são reis, rainhas, príncipes e tudo mais. E ele tem uma fala, um vocábulo que nós dizemos, que não é esse que a gente usa hoje. É uma fala mais robusta, uma fala assim, uma norma culta que nós dizemos, né? E diz com expressões antigas. Não é legal? Muito legal, né? E para começar, foi só a introdução, hein, pessoal? Foi só um esquenta aí para vocês já irem sentindo, tá? Como que vai ser trabalhado agora no início esse caderno 6, tá? Então vocês já entenderam que são contos de fadas que nós vamos falar. Vocês já conhecem muitas histórias, vocês já conhecem, certo? Você vai falar para mim, poxa, professora, eu tô no 2º ano, nossa, já vi conto de fada desde lá do pré, nossa, na educação infantil. A professora já contou, já se vestiu, e agora você vai falar de novo disso? Eu vou falar, pessoal, sabe por quê? Porque agora você no 2º ano tem que se ligar nessas questões que eu te falei. Nós vamos estudar a estrutura do texto. A estrutura, pessoal, como é que se escreve um conto de fada? Quais são as características? Como ele começa? Como que ele se desenvolve? Como que é o final desses textos? Nós vamos observar estas coisinhas, por quê? Como a maioria de vocês já leem, né? A maioria, eu sei que alguns ainda têm dificuldade, isso aí não é problema algum, porque nós estamos caminhando. Então, como vocês estão conseguindo já, vocês vão ter que começar a identificar as palavras, o jeito de escrever dos contos de fadas. Por quê, pessoal? Isso ajuda, meus alunos, ajuda vocês a desenvolverem tanto a escrita, né,
como a leitura, né? Tanto como a leitura como a escrita, gente. Isso ajuda vocês. Por serem textos conhecidos, ajuda muito mais, gente, muito mais. Porque quando a gente conhece, a gente já sabe, a gente já se antecipa e isso facilita a nossa vida, tá bom? É por isso que nós vamos estudar isso agora, tudo bem? E para começar, é claro, né, eu vou contar para vocês uma história que vocês já conhecem, mas se liga, observe a estrutura, observe as falas, observe, tá bom? Começa a se ligar nessas questões, belezinha? E eu vou mostrando os personagens para vocês, porque vocês ficaram com certeza com muita curiosidade, né? Foi a professora que fez, esse aqui faz tempo que eu fiz, e o pessoal estava na faculdade ainda quando eu fiz, mas eu guardo com muito carinho, porque eu sempre utilizo em alguma coisa bem legal, tá? Então vamos lá, vamos começar a história, deixa eu pegar meus personagens aqui. A história de hoje é, põe na tela aí, Reginaldo. Ah, quem foi na carreata viu o Reginaldo, hein? Reginaldo tá trabalhando lá, tirando foto, filmando, o Reginaldo tava, ó, todo vapor, né, meu amor? Tava lá, ó, comigo lá. Quem foi viu o Reginaldo, tá? Reginaldo, meu amor, coloca aí na tela para meus alunos aí o nome da história de hoje. Chapeuzinho Vermelho. Coloca aí na tela. Muito bem. Olha que belezinha que ele é, né, gente? Ele é lindo mesmo, né? Por isso que eu amo ele é muito lindo mesmo. Vamos lá, Chapeuzinho Vermelho. Você já conhece a história. Presta atenção na estrutura do texto. Vamos lá. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Sua mãe pediu que ela levasse doces à vovó e falou: não converse com estranhos, Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho chegou na floresta, né? Então vamos lá. A mãe dela falou para ela não conversar com estranhos, né? Se despediram, foi embora. E a Chapeuzinho Vermelho, né? Foi lá, caminhando, como todo mundo já conhece essa historinha muito bem. Chegou na floresta, encontrou o lobo. Ó o lobo aqui. Encontrou o lobo. Peraí, pessoal, que eu tô lendo e coisando aqui. E disse: pra onde você vai? Pra casa da vovó, do outro lado do bosque, respondeu a menina. Ah, o lobo saiu correndo na frente e bateu. Toc, toc, toc. Quem é? Perguntou a vovó. É a sua neta, Chapeuzinho Vermelho. Puxe a tranca que a porta se abrirá. O lobo entrou e devorou a vovó. Chapeuzinho chegou à casa da vovó, bateu a porta, toc, toc, toc. Quem é? Perguntou o lobo. É a sua neta, Chapeuzinho Vermelho. Puxe a tranca que a porta se abrirá. Chapeuzinho Vermelho foi logo perguntando: que olhos grandes você tem, vovó? É para te ver melhor. Que nariz grande você tem, vovó? É para te cheirar melhor. Que boca grande você tem, vovó? É para te comer. E aí, a Chapeuzinho Vermelho saiu correndo e encontrou o caçador, que andava próximo à casa da vovó. Contou o que havia acontecido e o caçador falou: fique tranquila, eu vou salvar a sua avó. Foi então que o caçador abriu a barriga do lobo e resgatou a vovó. E no final, todos foram felizes
para sempre. E fim. Legal, né, pessoal? Gostaram dos meus bichinhos? Gostaram? Belezinha, né? Olha, eu fiz faz tempo já, ó. A professora fez com muito carinho, eu usei bastante já. Então eu iniciei com vocês com uma historinha clássica, que é do Chapeuzinho Vermelho. E vocês observaram todos esses elementos, né? Começa a história com Era Uma Vez, depois tem um desenrolar ali, acontece toda uma situação, há um conflito, né? Que é o momento que o lobo ali come a vovó e tudo mais, e depois há uma solução, né? Quando o caçador aparece e ele vai abrir a barriga do lobo, retirar a vovó, e no final sempre todos são felizes para sempre. Então essa é uma estrutura clássica de um conto de fada. Tudo bem, pessoal? Então foi só para dar uma aquecidinha aí na nossa aula. Agora, pessoal, vamos acompanhar, né? Coloca aí, Reginaldo, caderno 6 na tela. Cadê o caderno 6? Oba! Vamos iniciar aí fervendo com esse caderno 6 agora, porque vocês já estão por dentro do assunto mais ou menos, do que nós vamos tratar, e isso vai facilitar a vida de vocês muito, muito mais. Tudo bem? Vamos lá, na tela com o caderno 6, vamos lá. Na primeira atividade, acompanha aí com a professora o que você vai fazer. Você já deve ter ouvido muitas histórias de conto de fadas. Nelas, há coisas que não faltam. Pense em 10 coisas ou personagens que não podem faltar em um bom conto de fadas e anote abaixo em forma de lista. Então, olha a primeira atividade que tem aí para você fazer. Você vai anotar, eu já falei no comecinho da aula, já dei altas dicas para vocês e vocês estão espertos agora. Vamos lá, essa é a atividade número 1. Número 2, escreva o nome de um conto de fadas que tenha bruxa. E aí você vai pensar, resgatar lá na sua memória de vários que você já viu e vai anotar aqui para a professora, tudo bem? Segundo, olha que a imagem é um castelo, né? Qual que tem castelo? Vamos lembrar? Eu não vou falar não, eu não vou ficar aqui dando dica não, que você vai usar a sua cabecinha aí para pensar. O próximo, um que tenha princesa. Nossa, tem um monte, pessoal, tem um monte, vai buscando aí na sua memória. No próximo, se liga, um que tenha fada. Qual será que tem fada? Vamos pensar? Vai pensando aí. Próximo, um que tenha sapo. Opa! Isso aí também você já deve lembrar. No próximo, poxa, eu acabei de contar, assim não vale. Um que tenha lobo. Qual que tem lobo, galera? Qual que tem lobo? Vamos lá. Bora lá, exercício número 3 do caderno 6. Se liga que a gente tá... Eu tô animada hoje, hein, pessoal? Tô muito animada. Depois dessa carreata aí, eu fiquei num grau, peguei uma energia que vocês não têm noção, vocês vão ter que me aguentar agora. Agora vai ter que aguentar. 3. A bruxa Mafalda foi transformada em sapo e depois disso não conseguiu mais fazer nada certo. Leia o nome dos contos que ela escreveu, circule o que estiver errado e reescreva o nome corretamente. Olha lá, Branca de Neve e os 7 Amigos. Será que é isso? Próximo, os 3 Javalizinhos. Javalizinhos? Próximo, o Gato de Molas. Molas? Leão e o Pé de Feijão? Tá engraçado, né? Leão? Tipo, pode pôr umas interrogação aí, Reginaldo. O Sapatinho Feio? Sapatinho Feio? Será que é esse o nome? Aí, letra A, acompanha aí, tá acabando, galera, de hoje. Qual desses contos é o seu preferido?
Agora você vai colocar aqui uma resposta pessoal de qual conto aí é o seu, pode ser mais de um, tá? Sei que você já tá pensando aí, nossa, professora, eu gosto de vários. Vai pôr aí o que você gosta, tá? Sem problema. B, qual é a parte do conto que você mais gosta? Faça um desenho e escreva uma legenda para ele. Então, pessoal, vocês viram que o conto de fadas, ele tem várias partes, não tem? Tem o início, tem o meio e tem lá o final. Qual que é a parte que você mais gosta? Que parte que é? É o comecinho? É geralmente o conflito, o meio da história? Ou é o final, quando tudo dá certo? Qual é essa parte? E aí você escreve uma legenda para ele. O que é isso? O que é uma legenda? Você vai escrever, né, com as suas palavras o que você gostaria, né, de colocar o seu sentimento daquilo que você gosta. Por que você gosta? Você vai escrever. Você primeiro escolhe qual é o momento e depois você escreve, né? Eu adoro o início, porque o início traz encantamento, traz a magia, me traz, eu fico pensando naquela história. Ou você pode, eu gosto do meio lá do conto de fadas, que é aquele que quando acontecem os conflitos, é quando ali acontece, igual na história de hoje, que o lobo, eu fico muito assim, ansiosa para que aquilo, né, se resolva. Então eu gosto daquele conflito, aquele momento que o lobo come a vovó e eu fico pensando, nossa, como é que isso vai se resolver? Eu fico aflita. Então você vai escrever. Ou você prefere o fim? Eu gosto do fim, porque o fim, ele traz aqui tudo deu certo, ele traz alegria, ele traz esperança. Então você escreve, tudo bem? É assim que faz, com as suas palavras, porque a partir de agora, pessoal, vocês têm que começar a desenvolver a escrita. Solta essa mão, tá vendo a mãozinha? Solta essa mãozinha nervosa. Solta, pessoal, solta. Não tenha medo de escrever. Ai, professora, eu não sei escrever uma palavra. Calma, calma. Não precisa ter medo, tá? Solta a sua escrita. Com o tempo, exercício de ortografia, de gramática, você vai aprender a escrever corretamente. Você vai aprender as normas, as regras. Agora é momento de soltar. Solta a mão. E a escrita, ela começa aqui, ó. Sabia que a escrita não começa na mão? Você não sabia? Você não sabia? Então tô falando pra você. A escrita, ela começa aqui, ó, na sua cabeça. Primeiro você pensa sobre aquele assunto e depois você extravasa. Como que você extravasa? Pegando um lápis e se soltando e escrevendo. E é escrevendo que você vai aprender a escrever. E lendo também, lendo muito. Porque a leitura vai trazendo para você as palavras de forma correta. E isso você vai memorizando aos poucos. Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar desesperado, tá bom? Calma. Calma, tá bom? Você vai conseguir, vocês vão conseguir, tá bom? A professora tá aqui para ajudar vocês e dar a dica para vocês, tá? E no final de tudo aqui, para nós encerrarmos a aula de hoje, que espero que vocês tenham gostado, faça um desenho bem caprichado, tá vendo esse quadrado que tá aí, pessoal? Faz desse conto que você escolheu, o conto, seu conto preferido, você vai fazer, né, um desenho aqui desse conto. Tudo bem, pessoal? E bem caprichado, daquele jeito que eu gosto, que você já sabe. Pintado direitinho, no capricho, não de qualquer jeito, tá, gente? Faz caprichado, que a professora vai elogiar, com certeza vocês sabem que eu elogio, que eu escrevo pra vocês, vocês sabem, tá bom? E aí eu vou ficando por aqui hoje, tá? Na terça-feira que vem, no vídeo de terça, agora vai ser o contrário. O vídeo de terça eu trago pra vocês a correção dessas atividades de hoje, tá bom? Eu corrijo com vocês, a gente conversa mais um pouquinho sobre os contos e aí você vai se deliciar aí com as atividades que são gostosas de fazer. Se você tiver dificuldade, você vai pedir ajuda pro seu pai, pra sua mãe ou pra quem tá cuidando de você, tá bom? Mas se solta, pessoal, solta sua mãozinha para escrever, tá?
Não fica preocupado, reserve um tempo do seu dia para fazer as atividades, para que você faça bem feito e para que você tenha alegria em fazer, tá bom? Felicidade, você tem que ter vontade, tá, gente? Vamos ter para continuar firme e forte, tá bom? Por hoje a Pro fica por aqui. Vou deixando um grande beijo para vocês, tá bom? Eu tô com muita saudade de todos vocês, tá? Mas eu vou ficando por aqui e a gente vai seguindo firme e forte, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.